Há mais de 20.000 tipos de abelhas neste mundo e muitas pessoas só conhecem 2. Mas este não é um abelhão nem uma abelha comum. O que é? O mundo secreto dos jardins. Abelhas solitárias. Distribuição Sinapse. Das 20.000 ou mais espécies de abelhas que existem, quase todas são solitárias. As abelhas solitárias são um grupo muito variado. Há muitos tipos diferentes e não há uma aparência padrão para elas. Muitas têm cores muito vivas, enquanto outras, como algumas abelhas do suor, podem ter uma aparência bem comum, pequenas e acastanhadas. A forma certa de identificá-las é que elas não são abelhas comuns, nem são abelhões como são as abelhas sociáveis. Na verdade, todas as abelhas que existem são solitárias. A maioria é menor que as comuns e os abelhões, simplesmente porque não tem vida longa e a mesma necessidade de ter nutrientes armazenados para a produção de ovos, por exemplo. Quando você observa um abelhão, vê que a fêmea é bem grande, mas durante toda a vida ela vai depositar muitos ovos. Muitas abelhas solitárias têm vida curta, em geral não mais do que 2 meses e apenas 2 semanas como adultas. Elas têm muito o que fazer e em muito pouco tempo, por isso tem que começar a trabalhar assim que emergem. Let's drain the cup, send a telegraph. Well, life is over soon, let's have a honeymoon. Don't let it get you down, let's live it up. Let people stare, let people talk. I'm gonna run before I walk. I'm gonna have a ball before my number's called. Don't let it get you down, let's live it up. No time for sorrow, there's no tomorrow. I'll keep a smile upon my face. Don't try and scold me, nothing can hold me. I will be buzzing all over the place. I'm gonna sing, write my own song. I'll have a fling from this moment on. Before the bell is rung, before my swing is swung, don't let it get you down. Let's live it up. Como grupo, as abelhas solitárias têm nome apropriado. Elas passam quase todo o tempo sozinhas buscando alimento. Até mesmo à noite elas se escondem nas flores e vegetações, porque na verdade elas não têm uma colônia para onde voltar. Neste sentido, a vida delas não pode ser muito diferente da vida dos abelhões e abelhas comuns, que dedicam a vida inteira a trabalhar cooperativamente pelo bem da colônia. Se observar a mais complexa sociedade de abelhas, verá que é constituída por abelhas comuns, que são criaturas que formam colônias que costumam durar por anos e anos a fio. O que ocorre fundamentalmente é que uma fêmea estabelece a colônia e produz muitas abelhinhas, que irão crescer e se transformar em operárias especializadas, e essas operárias vão sustentá-la. Ela é protegida por todas essas operárias, que também protegem sua cria. Em outras palavras, assim que os ovos chocam e surge a pupa, as operárias alimentam a pupa. Outras ficam lá fora, esvoaçando para coletar néctar e pólen das plantas do seu jardim e trazendo para dentro da colmeia. Outras ainda têm a função estrita de construir novas células, novos favos de mel, para que a fêmea possa desovar ou para armazenamento de alimento. É uma multidão de operárias diligentes, complexas, interativas, todas a propósito parentes entre si. São todas essencialmente irmãs, filhas de uma só fêmea. Abelhões, por outro lado, também formam colônias e são relativamente complexos no comportamento social, mas nada que se compare à atuação das abelhas comuns. A colônia dos abelhões essencialmente dura apenas 1 ano. A cada primavera, as novas rainhas reconstroem novas colônias. Todo o trabalho de construção das primeiras células é feito pela rainha sozinha.
Ela deposita a primeira leva de ovos e então tem que sair para buscar alimento, porque assim que os ovos chocarem, ela terá um bando de boquinhas famintas para alimentar. A primeira geração irá em breve se transformar em suas operárias, e ela poderá continuar a desovar, enquanto as atuais operárias saem para construir mais favos, coletar mais mel e pólen e alimentar os recém-nascidos. Todos os cuidados em relação às novas larvas são função das operárias. Geralmente há milhares e milhares de abelhas sustentando uma colônia, enquanto há normalmente apenas de 60 a 100 abelhões. E agora compare isso com as abelhas solitárias, onde há de fato apenas uma operária, que é na verdade quem põe ovos. Ela não é uma rainha porque ela não tem uma colônia. Tudo o que faz é desovar numa certa estrutura que ela constrói. O máximo que ela desova é de 12 a 30 ovos e cada um se desenvolve para formar uma nova abelha solitária. Não existe colônia, não existe estrutura complexa, nenhuma operária tem que trabalhar para a rainha ou ajudá-la com sua prole. Aliás, ninguém cuida da prole. A abelha solitária só é responsável por coletar néctar e pólen suficientes para criar uma mistura pegajosa que é depositada no casulo que ela constrói. Ela põe um ovo ali e fecha o casulo. Lá dentro, o ovo vai chocar e prover alimento para o novo ser até que esteja pronto para emergir como adulto. E, quando adultas, essas abelhas solitárias viram polinizadores eficientes, deixando em seu rastro um jardim bem mais produtivo. O que não costuma ser bem compreendido é o papel crucial das abelhas solitárias na polinização. Há muitos lugares, por exemplo, onde não se vêem muitas abelhas comuns, e embora haja muitos abelhões espalhados por todo o planeta em regiões temperadas, o número de abelhas solitárias ainda é maior. Existem flores que não chegam a ser polinizadas, pois não há abelhões suficientes para cumprir a missão, principalmente as flores bem pequenininhas de quem os abelhões nem conseguem se aproximar. As abelhas solitárias podem ser muito especializadas, se fixando apenas em poucas espécies de plantas. Plantas da família das azaleias costumam depender de abelhas solitárias para polinizá-las. Essas plantas são frequentemente encontradas dispersas na natureza. O que elas precisam é de uma criatura disposta a viajar grandes distâncias a fim de polinizá-las. Para uma abelha querer viajar essa distância toda, tem que haver alguma espécie de prêmio, uma recompensa ao final. Por isso, as aleias e plantas da família têm estrutura moldada para a forma, comportamento e tamanho dessas abelhas. Como são relativamente pequenas, muitas dessas abelhas solitárias podem penetrar em muitas flores distintas, diferentemente de outras abelhas que têm a função primária de coletar néctar. Para a maioria das solitárias, o pólen é uma fonte importante de proteína que as nutre bem e, por isso, elas saem especificamente para coletar grandes quantidades de pólen. Para isso, elas têm estruturas especiais. Algumas têm cestas e pincéis de pólen para que possam varrê-lo e coletá-lo em pequenas estruturas como caixas em seu corpo. Assim, elas trazem grande quantidade de material para seu ninho. Um dos motivos pelo qual precisam desse pólen é que ele pode ser misturado ao néctar que elas recolhem. O pólen é realmente muito rico em proteína e o néctar, claro, tem muito carboidrato, sendo, portanto, grande fonte de energia. Combinando o néctar com o pólen, forma-se uma mistura quase perfeita para alimentar a prole. Abelhas solitárias são capazes de voar grandes distâncias, dependendo da estação. Se houver muitas flores brotando numa área pequena, elas se concentrarão nessa pequena área. Mas se a floração for muito dispersa, elas são capazes de cobrir grande território. Durante um dia inteiro, provavelmente terão que visitar centenas, se não milhares de flores. Para depositar um único ovo, em geral gastam cerca de 8 horas do dia coletando pólen.
As abelhas solitárias são polivalentes. Em cada flor, elas sugam o máximo de néctar e pólen quanto seja possível, sempre trabalhando com as duas extremidades para maximizar sua eficiência. Há tantas espécies de abelhas solitárias que muitas pessoas não as percebem, porque não há grandes aglomerações delas e muita gente nem diferencia uma da outra. Ao ver um abelhão ou uma abelha comum, ambos são tão parecidos que você tende a dizer, uma abelha ou um abelhão. Mas não diz o mesmo em relação às abelhas solitárias, porque há muitas espécies diferentes, uma enorme diversidade que você não registra da mesma forma. E também porque são bem pequenas. A grande maioria é muito rápida e muito ativa, e embora tenham um papel importante, em geral não chamam muito a atenção. Mas quando você começa a reconhecê-las, observar como algumas são bonitas e como são interessantes em seus ciclos de vida, nunca mais deixa de notar quantas existem e vai adorar tê-las em seu jardim. Das centenas de espécies diferentes de abelhas solitárias em atividade num jardim comum, algumas são mais prováveis de ser identificadas que outras. Abelhas binando são a espécie mais avançada. Carregam néctar no papo e pólen em bolsas que existem em suas patas peludas. É uma das primeiras espécies que aparecem na primavera e sugam o néctar dos dentes de leão e flores da floresta. As abelhas metálicas têm um pincel para varrer o pólen no abdômen e usam as patas para varrer o pólen até a barriga. São também incríveis polinizadoras e algumas espécies são até comercializadas para polinizar plantações. Abelhas escavadoras parecem-se muito com os abelhões, mas seus corpos são um pouco menores e suas patas têm um formato bem diferente. Elas têm língua comprida para atingirem as flores e costumam construir seu ninho na terra ou no barro, com uma espécie de chaminé como entrada. A melhor forma de reconhecer alguns dos diferentes tipos de abelhas solitárias em seu jardim é acompanhar seu comportamento. A grande diferença está no material com que constroem os ninhos. As fibras dos pelos das orelhas dos cordeiros podem oferecer um bom isolamento, mas quanto à resistência, nenhum material de construção tem a força e a durabilidade da folha de uma rosa. Provavelmente as mais conhecidas entre as abelhas solitárias sejam as abelhas cortadoras de folhas. Elas deixam rastros em seu jardim. Para que elas façam um bom trabalho cortando folhas, o mecanismo bucal tem que ser especialmente adaptado. A boca atua como uma tesoura e, por isso, faz um trabalho de corte muito preciso e muito limpo. A folha, em geral, tem que ser cortada no tamanho certo para que a abelha consiga manuseá-la e ela terá o tamanho certo ao chegar à célula para ser utilizada. A precisão com que medem lembra a habilidade de uma costureira e elas têm que acomodar retalhos diferentes para situações diferentes. Uma única fêmea pode, por exemplo, escolher um local onde vai construir seu pequeno ninho. Ela pode pôr 6, 7, 8, uma dúzia de ovos ali, cada um com sua própria célula, cada um com sua provisão de alimentos. E então ela poderá ir construir um outro ninho em algum outro lugar. Normalmente elas não causam sérios danos às plantas, mas como costumam selecionar áreas favoritas para procurar folhas, podem causar um certo impacto nas suas roseiras. Quando o sol se põe, as abelhas solitárias procuram um local seguro para se esconder. Podem passar a noite na entrada de um buraco ou se esconder sob uma flor. Não tem uma colônia para onde retornar, nem irmãs para as cercarem e protegê-las. Então elas passam a noite sozinhas, no frio e expostas em seu jardim, aguardando que a manhã e o calor do sol venham acordá-las. Mas esse mesmo sol também acordará seus inimigos. As abelhas solitárias não são criaturas matinais. Custam se aquecer e a ficar ativas, o que as coloca em grande desvantagem.
Toda essa atividade deixa as abelhas solitárias expostas no meio do seu jardim. Um lugar cheio de predadores sagazes e criaturas famintas à solta. Não só os insetos são uma ameaça. Plantas também podem significar o fim de uma abelha. Algumas plantas, como as plantas carnívoras, atraem abelhas com promessa de néctar somente para pegá-las numa cilada. As plantas carnívoras prendem a presa com sua penugem pegajosa e quanto mais a abelha se debate, mais sela o seu fim, pois fica emaranhada nas substâncias viscosas dessa planta. No final, a abelha se vê forçada a se render e virar comida para a planta predadora, se misturando aos sumos da criatura enquanto é lentamente digerida. Mas abelhas solitárias não são indefesas. Qualquer jardineiro que já sofreu a irritação causada por abelha do suor enquanto trabalha pode atestar que elas têm um ferrãozinho agudo e também são excelentes voadoras e por isso são difíceis de se pegar. Costumam voar muito rápido, por isso são mais difíceis de pegar do que, digamos, uma mosca ou um abelhão. O voo do abelhão é absolutamente característico, porque eles têm corpos imensos e não parecem capazes de voar. Então, quando você os ouve, pode quase ouvir a atividade do seu trabalho. Você escuta um zumbido alto quando eles se movem em seu voo, que é bastante lento. Mas os abelhões não temem muitas coisas. Eles é que são temidos e ativos. As abelhas comuns, por outro lado, são voadoras bem barulhentas, porém um pouquinho mais rápidas que os abelhões. Não têm corpo muito grande e podem voar grandes distâncias, mas não voam com a rapidez com que voam as abelhas solitárias. Acho que o melhor meio de explicar tal velocidade no voo dessas abelhas é mais uma vez porque é uma única fêmea que tem que fazer todo o trabalho. Ela tem que construir células e para isso precisa recolher material além de sair em busca de alimento a fim de suprir o ninho. Essencialmente ela tem vida curta e muito trabalho para fazer durante esse período. Não tem muito tempo a perder. A grande diferença entre as abelhas sociáveis e as abelhas solitárias, contudo, é que as solitárias não têm ninguém com quem se comunicar. Não há outros membros na colônia que tenham saído e voltado para contar onde se deve ir para encontrar fontes de néctar. Uma abelha comum sozinha pode encontrar uma grande fonte de néctar, voltar à colmeia e contar a todos sobre isso e todas saem correndo para lá. As solitárias podem apenas desenvolver uma estratégia de busca que se baseia em ficar procurando sem parar, até encontrar o que precisam. É um tipo de comportamento frenético que faz com que mirem tudo o que pareça disponível. Há uma certa ineficiência nessa estratégia, porque elas não sabem por onde começar e, portanto, têm que cobrir um grande território até encontrar os canteiros interessantes de flores produtoras de néctar. Este estilo de vida corrido tem somente um objetivo: manter a linhagem delas. Toda fêmea solitária carrega o peso de seus genes nos ombros e, se ela fizer bem o seu trabalho, ela se reproduz. O objetivo primeiro de uma fêmea solitária é suprir sua ninhada, e ela se sujeitará a tudo para assegurar que a prole tenha tudo de que precisa para crescer saudável e forte. Mas a tarefa número 1 é encontrar o local certo para eles. As abelhas solitárias são absolutamente oportunistas. Constroem seus ninhos em quase qualquer lugar. Em geral, começam com um espaço pequeno. Podem usar pequenas cavidades ou fendas em árvores, podem usar pequenos espaços entre pedras ou dentro de bambus que tenham sido fincados na terra para manter a planta ereta. Quase qualquer local pode vir a ser uma casa em potencial para essas criaturas. O que elas procuram é um lugar fora de perigo, onde a cria possa ficar relativamente seca e protegida. Uma forma de estimular a vinda de mais abelhas solitárias ao seu jardim é oferecendo-lhes bons locais para o ninho.
Uma das coisas que você pode fazer é pegar um pedaço de madeira e fazer vários furinhos. Mas também uma outra alternativa é pegar um montinho de palha ou pedaços de bambu, juntá-los, talvez colocá-los dentro de um tubo com as extremidades abertas, que isso vai virar um belo local para elas se estabelecerem. Claro que tendo mais abelhas solitárias, você pode ter certeza de que terá maiores níveis de polinização, talvez maior produção de frutas, maior produção de sementes, basicamente um jardim mais produtivo. Se você fizer isso, elas virão. Novas espécies de abelhas solitárias aparecerão em cena por toda a primavera e o verão. Cada uma delas chega pronta e disposta a trabalhar no seu jardim. A última ninhada de larvas de abelhas solitárias cresceu em seus abrigos durante o final do verão e o início do outono. Elas serão pupa e emergirão como adultas no final do outono. A última ninhada é de fêmeas férteis. Elas se manterão seguras durante o inverno em seus abrigos. E esperarão entre as paredes desse refúgio o inverno passar e o convite da primavera para que venham para o jardim e comecem o ciclo todo novamente.